Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a terceira parte da nossa lição oitava do nosso curso de grego. Estamos no Kephalaion Ogdon e estamos tratando sobre Europe, sobre a Europa. Então, essa aula é a continuação das duas anteriores. Então, se você chegou agora aqui no canal, a gente tem duas aulas antes dessa, mas lembre-se que essa já é a oitava. Portanto, existem 7 aulas compostas de 3 partes ou de 2 partes e que precisam ser feitas. Então, volte na playlist e você vai ter acesso ao curso de grego desde o comecinho. Estamos entre as páginas 77 e 84. Não se esqueçam do triplo C, curta, comente e compartilhe, que isso ajuda o nosso canal a ter alguma relevância. Vamos à lição. Aqui está o mapa que a gente já viu nas aulas passadas. Lembrando que a gente está estudando agora, enfocando a terceira declinação. Vimos na primeira aula aspectos do singular, do nominativo singular da terceira declinação. Na segunda aula, alguns aspectos já voltados para o plural da terceira declinação. Agora, nessa aula, vamos nos deter sobre algumas particularidades da expansão grega pela Europa. Vamos lá. A parte 3, né? Gama. Ti destin he Sikelia megalenesos estin. Kai he Crete megalenesos estin. He men Sikelia nesos Romaike estin, he de Crete Hellenike. Megalai Hellenikai nesoi eisin he Crete, he Kypros, he Euboia, kai he Rhodos. Mikrai de Hellenikai nesoi eisin he Naxos, he Chios, he Andros, kai he Lesbos. Esti kai he Melite nesos? Nai, he de Melite Mikra nesos estin. Kai hai pitiusai Mikrai nesoi eisin, hosper he Ebisos. Pu de eisin hai pitiusai nesoi, ente Iberia. Aqui está falando, veja, ti destin re Sikelia. Sikelia é a Sicília. Sikelia. Talvez esse nome seja um nome latino importado do grego. Talvez, veja bem. O latim, a gente, quando estuda latim, há duas possibilidades, ou três grandes possibilidades de pronúncia. Hoje se tem difundido mais a pronúncia restaurada, que é a que eu uso nas aulas de latim, mas, por exemplo, que o C tem sempre o som do K grego, então seria em latim Sicilia. Sicilia. Talvez esse nome seja latino importado para o grego. Ti destin Sikelia, Resikelia, o que é a Sicília? Resikelia, megale nesos estin. Vejam, a palavra nessos, desconsidere esse acento por enquanto, porque ele está aqui por conta da palavra estin, que é uma enclítica, como a gente já sabe, né? Uma enclítica é aquela palavra que não tem acento próprio e que depende da palavra anterior para existir. Obviamente, em alguns casos, quando ele vem no início da frase, normalmente nos interrogativos, ele vai ganhar um acento de posição. Mas só isso. Mas como ele é uma enclítica, se ela vier após uma outra palavra, ela depende basicamente do acento da palavra anterior. Nessos é ilha. Nessos. Veja, é uma palavra de segunda declinação em grego, mas é feminina, por isso ela está com o adjetivo feminino. Megalenesos estin. Sikelia é uma grande, veja, não tem artigo. A Sikelia, megalenesos estin, é uma grande ilha. Kai he Crete,
Kai também, Creta, Megale Nessos estin. Mesma coisa. Men, de. Então a gente já sabe que tem uma oposição aqui. Men Sikelia Nessos Romaike estin. De Crete, Helenike. Então, ao passo que a Sicélia é uma Nessos romana, de Crete, Helenike grega. Megalai Hellenikai Nessoiesin he Crete, he Kypros, he Euboia, Kai, he Rodos. Então, são aqui, o sujeito está aqui, he Crete, he Kypros, he Euboia, Kai, he Rodos. Todas são femininas, tá vendo? Embora aqui da segunda declinação, aqui primeira, lembrando que a gente já viu, né, aquela do alfa impuro, do eta, alfa puro, então Rodos é feminino, Euboia, Kypros e Rodos da segunda declinação, Euboia e Crete da primeira, do alfa. Então, aqui estão o sujeito. Hellenikai Nessoi é o predicativo do sujeito. Então, Creta, Chipre, Eubeia e Rhodes são, e sim, grandes ilhas gregas. Tá vendo? Megalai, Hellenikai, Nessoi. Nessoi é da segunda declinação, mas é uma palavra feminina. Sendo feminina, portanto, os adjetivos seguem os adjetivos da primeira declinação, que são os adjetivos femininos. Salvo raríssimas exceções que não têm variante, como a gente viu algumas aulas antes. Mikrai de Hellenikai, Nessoi, sim, Naxos, Rios, Andros, Kai, Lesbos. Aí vamos aqui. Então ele diz aqui, de novo, olha, o sujeito tem o artigo, e aqui veja, não tem artigo, portanto é o predicativo. Naxos, Rios, Andros e Lesbos são pequenas ilhas gregas. Aqui o de vale por Kai. E Naxos, Chios, Andros e Lesbos são pequenas ilhas gregas. Esti kai he melite nessos, nai, Melite é Malta, a ilha de Malta, que fica ali bem um pouco afastado da Itália. É também Malta, Nessos, uma ilha, nai, re de Melite, micra Nessos estin. Ele precisa traduzir, né? Micra é pequena. Kai hai pitiusai micrai nessoiei sim, hosper re ebissos. Pitiusai são as ilhas Pitiusas. Nessas ilhas estão lugares que nem Ibiza. Elas ficam ali no mar Mediterrâneo, fazem parte da Espanha. E aí as cidades talvez sejam Ibiza ou Formentera, que fazem parte desse arquipélago, né, dessas ilhas Pitiusas. Pitiusas assim mesmo, em português. Ebissos é Ibiza. Ebissos. Pu de eisin hai pitiusai nessoi, pu onde? E onde eisin hai pitiusai nessoi? Ente Iberia, na Ibéria. Lembre-se que aqui está dentro da mentalidade clássica. Ibéria era toda a península ibérica. Esti kai to emporio nessos, udamos, ara potamos estin, ute nessos, ute potamos estin, ala Hellenike apoikia ente Iberia. To emporio kai Herode, duo micrai Hellenikai apoikiai eisin ente Iberia. Ara kai he Massalia apoikia estin, nai kai he Massalia Hellenike apoikia estin. Pud estin
ente Galatia. Vamos lá. Esti kai to Emporio nessos. Emporio é uma cidade na Espanha, já perto da França, que é chamada de Ampúrias. Ampúrias. Então, é a Ampúrias uma ilha? O Damos, não. Ara potamos estin? Acaso é um rio? Ute nessos, ute potamos estin. Nem ilha, nem rio. Não é nem ilha, nem rio. Alá, Helenike, Apoikia, ente Iberia. Apoikia é uma colônia. É uma colônia. Mas uma colônia grega, veja, não tem artigo, mas uma colônia grega ente Iberia, na Ibéria. To emporion kai Herode duo micrai Helenikai apoikai eisin ente Iberia. A Ampúria e Ampúrias e Roses, é o nome dessa Rode Roses em espanhol. Duo Micrai e Helenicai são duas, e sim, são duas, Micrai e Helenicai apoikiai, colônias ente Iberia, na Ibéria. Aracai Massalia apoikiestin. Acaso a Massala é uma colônia? Nai. Kai he Massalia Helenike apoikiestin. Também a Massala é uma ilha. Massala. Massalia é Massélia. Também Massélia Helenike apoikiestin. Pudestin, onde é, ente Galatia, na Galácia, ou a gente sabe que a Galácia a que se refere aqui é a França, a terra dos gauleses. Aqui está um outro mapa, aqui está Emporion, Massalia, Byzantio, Kyrene, Syracusai, Alexandria, Helenikai apoikiai eisin he Massalia ente Galatia, to Emporio ente Iberia, he Alexandria ente Aegypto, he Kyrene ente Libye, to Byzantio ento Euxeino Ponto, kai hai Syracusai, he Neapolis, hoi Thurioi, he Messene, ho Acragas, kai hoi Leontinoi ente Sikelia. Polai meneisin hai Helenikai apoikiai ente Italia, oligai dente Iberia, kai ente Galatia. Helenikai apoikiai eisin he Massalia ente Galatia. Veja, a Massélia, Ampúrias, ele tá aqui são os sujeitos, né? Massélia é são colônias gregas, a Massélia na França, entre Galatia, Ampúrias na Espanha, Alexandria entre a Egipto, Alexandria no Egito, Kyrene entre Libye, Cirene no Egito, to Bizâncio entre Euxino no ponto, Bizâncio no ponto Euxino, kai hai Siracusa e he Neápolis, hoi Thurioi, he Messene, he Acragas, kai hoi Leontinoi ente Sikelia. Então, aí tem aqui que são Siracusa, Nápoles, Túrio, aí Messene é o nome de uma cidade na província de Messena, na Sicília. Então, Túrio, Messene, Agrigento, Acragas, Cai, Roi, Leontino e Lentini. Em latim é Leoncium,
Leôncio, mas acho que em italiano é Lentini, ente Sichelia, na Sicília. Polai meneisin hai Hellenicae apoikiai ente Italia. Muitas são, né? Muitas são as colônias gregas na Itália, ao passo que são poucas na Ibéria e na França. Vejam bem, a gente está aqui na terceira declinação e a terceira declinação compreende nomes masculinos, femininos e neutros, cujo tema é em consoante, a terminação do tema é em consoante como rhetor, o orador, aqui vejam ro, termina em os ou em es, como anthos, a flor, né? E em iota ou y, como em polis, que a gente está estudando agora, e perris, o braço. Termina em y com o genitivo ios, como irtis, o peixe, irtios. Em ômega, ou em o, omicron, como heros, o herói, e peithó, persuasão. Termina em ditongo, como basileus. Veja, é um ditongo porque o acento está sobre a segunda. Se tivesse sobre a primeira, seria um hiato. Basileus, o rei. E em R sincopado, como em pater. Parece-me que esse sincopado que o padre Antônio Freire chama aqui está relacionado com o fato de no genitivo ficar patros, desaparecer, como ele se fizesse a síncope, a elisão da vogal anterior. E aqui na página 81 a gente encontra algumas coisas relativas à triteclisis, a terceira declinação dos nomes terminados em is. Então você tem polis, que é o nome da terceira declinação, número singular, e poleis, o plural. Então veja aqui, a gente tem três formas de palavras terminadas em is, cujo plural vai ser diferente. Então você vai ter aqui nereis, que é o nome da terceira declinação singular, e o plural vai ser nereides, enquanto de polis vai ser poleis, como a gente viu na lição, né? E aqui tigres, você tem três terminações, pode ser tigres como essa, ou tigres. Então você vai ter tigres ou tigrides, como nereis, nereides, tigrides. Polis, lexis, plicis, nereis e ptosis são todas palavras femininas da terceira declinação, e ornis, tigres, são femininas ou masculinas. Aqui já começam os exercícios. À medida que vou arrumando um tempinho, vou solucionando-os e deixando-os lá no grupo do Telegram. Então, se você quiser saber, dá uma passada lá no grupo e você vai ter acesso à solução. Esses exercícios do Meletema Alfa é só para completar com uma sílaba. Por exemplo, relas, micra, cora, estin. Então, aqui só completa com pode ser uma palavra, uma letra ou duas. O Meletema Beta é uma palavra, e o Meletema Gamma é uma frase. Procure fazer frases grandes. Pu, keitai, relas. Você vai responder relas, keitai, ente, Europe, por exemplo. Vejam devagar e sempre, festina lente, como diziam os latinos, progredindo lentamente, avançando lentamente, a gente vai desbravando os mistérios da língua grega. Assim, a gente pode fazer com qualquer língua que a gente estude. Não ter pressa, porque a pressa, dizia minha avó, é inimiga da perfeição. Então, vamos devagar, com calma. Reserve, se for possível, 15 minutos do seu dia, umas 3 vezes por semana, para rever esse estudo do grego. Talvez pegar as 3 aulas dessa lição oitava, revê-las com cuidado, tomar nota, transcrever também é uma boa. Você pegar o material, a lição, e transcrevê-la para treinar
a escrita dos caracteres gregos. Então, é uma boa. Não deixem. Vocês vão reparar que em alguns slides atrás eu estou com outra camisa. É porque eu aproveitei a explicação que eu já dei em outra aula. Então, é só por isso. Então, meus caros, a gente se vê na próxima aula.